Governo aumenta limite de isenção do imposto de renda em 2 salários mínimos. E você vai ver também. No ranking de maiores e menores remunerações no Brasil, existem 9 ocupações que não recebem nem um salário mínimo. Maior facção criminosa do país tenta interromper circulação de drogas K para aumentar o lucro do tráfico. Premier de Israel rejeita a proposta do grupo terrorista Hamas para cessar fogo na faixa de Gaza. Câmara de policial acionada por acidente vira prova contra jogador Daniel Alves, que chorou em terceiro dia de julgamento na Espanha. Tudo isso e mais você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. E a partir de agora você fica mais atualizado com as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Uma nova medida provisória do governo determinou um novo teto de isenção para o imposto de renda. E agora as pessoas que recebem até 2 salários mínimos estarão isentas do pagamento. O governo federal publicou a medida provisória número 1206 de 2024, que muda os valores da tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física e define o teto de isenção, que passará de R$ 2.112 para R$ 2.259,20. Em prática, quem recebe até R$ 2.824, que é o equivalente a 2 salários mínimos, não vai precisar pagar o IRPF. Isso por conta do desconto simplificado opcional de R$ 564 instituído pelo governo e estimado que, com a decisão, 15,8 milhões de brasileiros estarão isentos do tributo. A União Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal afirma que a decisão custará cerca de 344 milhões de reais a mais aos cofres públicos. Já o Ministério da Fazenda, por sua vez, diz que o valor estimado que o governo deixará de arrecadar com a renúncia este ano é de 3 bilhões de reais. E o governo também já prevê a perda da receita de 3,53 bilhões de reais em 2025 e 3,77 bilhões em 2026. 603 mil pessoas foram excluídas do Cadastro Único do governo federal ao longo de 2023. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social informou nesta quarta-feira que todas já haviam morrido há mais de um ano. O CadÚnico é considerado a porta de entrada para diversos programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família, o benefício de prestação continuada e a tarifa social de energia elétrica, por exemplo. Desde março do ano passado, o governo iniciou a fase de revisão cadastral dos programas sociais para evitar que pessoas recebam benefício de maneira irregular e garantir que haja recursos para os pagamentos a quem efetivamente precisa. O setor público terminou o ano de 2023 com um rombo de 249 bilhões de reais, de acordo com dados divulgados hoje pelo Banco Central. Esse é o pior resultado das contas públicas desde 2020, ano da pandemia. E em evento realizado hoje, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, reforçou que o governo deve perseguir a meta fiscal de déficit zero, mesmo que seja difícil cumpri-la. O déficit das contas públicas em 2023 equivale a 2,29% do Produto Interno Bruto brasileiro. A dívida bruta do país encerrou o ano passado com alta em dezembro. Como proporção do PIB, o indicador fechou dezembro em 74,3%. Segundo o BC, a alta ocorreu entre outros fatores por conta da incorporação de juros nominais e do efeito da valorização cambial acumulada no ano. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse durante um evento nesta quarta-feira que é fundamental que o governo tente perseguir o equilíbrio entre receitas e gastos, mesmo que seja difícil alcançá-lo. Que é importante insistir na meta, tem mostrado o resultado, o ministro está aqui fez um trabalho, um esforço muito grande para que isso aconteça. A gente precisa de uma coordenação, vamos dizer assim,
entre todos os agentes que fazem parte desse equilíbrio. Sobre a inflação, o presidente do BC disse que ela está em queda, mas ressaltou surpresas para cima em dados recentes da inflação de serviços, embora eles sigam dentro do esperado pelo BC. Campos Neto disse que o Banco Central espera um primeiro trimestre um pouco melhor na economia. E ainda de acordo com o presidente do BC, o desempenho melhor do que o esperado do Produto Interno Bruto pode ser explicado por reformas estruturais promovidas nos últimos anos. O volume de vendas do varejo subiu 1,7% em 2023 em comparação com 2022. O resultado foi o melhor dos últimos 4 anos, quando registrou alta de 1,8%. Os dados divulgados hoje pelo IBGE também mostraram que as vendas subiram em 5 das 8 categorias na passagem de 2022 para 2023, com destaque para artigos farmacêuticos e médicos, combustíveis e hipermercados. Os equipamentos de escritório, imóveis e eletrodomésticos também colaboraram com o resultado anual. Em queda estão artigos de uso pessoal e doméstico, vestuário e calçados e papelaria, que impediram um resultado melhor em 2023. Desde que o governo lançou a ferramenta Celular Seguro há mais de um mês e meio, quase 20 mil pessoas já pediram bloqueio dos aparelhos. A maioria dos casos é decorrente de furtos e roubos. Nos últimos 11 dias, o número de pedidos dobrou e a tendência é que aumente ainda mais nos próximos dias. Só nesse fim de semana, por exemplo, aqui em São Paulo, 78 pessoas foram presas. Os policiais recuperaram 83 aparelhos e 146 cartões de crédito e débito. Até o momento, mais de 1.400.000 pessoas em todo o Brasil já cadastraram seus aparelhos. Essa ferramenta tem como objetivo combater esse tipo de crime, porque depois de bloqueado pelo aplicativo, o aparelho não serve mais para nada, nem para revender. Com esse programa, as vítimas de furto e roubo de dispositivos móveis bloqueiam, além do aparelho, os aplicativos digitais contidos nele. E aí as instituições financeiras que aderiram ao projeto também bloqueiam as contas. Diretores de diversas áreas estão no topo do ranking de empregos formais com melhor remuneração no país. Mas existem trabalhadores que exercem 9 ocupações que pagam menos do que um salário mínimo. A categoria mais bem remunerada do país, quando falamos de trabalho formal, é a do diretor de crédito, exceto o imobiliário, que tem um salário médio de R$ 47.700. Pelo menos é isso que apontam os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a partir dos vencimentos praticados em 2023. Ainda compõem as primeiras colocações nesse ranking diretores de outras áreas, como de mercado de capitais e risco de mercado, por exemplo, cujos salários superam os R$ 30.000. Gerentes de tecnologia, engenheiros e médicos ainda estão entre os 100 profissionais mais bem pagos. Em contrapartida, 9 ocupações tiveram um rendimento mensal menor que o salário mínimo em vigor. Os apresentadores de festas populares tiveram o menor salário, R$ 936,07 por mês no ano passado. Também estão na lista os gandulas, agentes indígenas de saúde, professores de terapia ocupacional e pequenos produtores e trabalhadores rurais. Os dados do CAGED são coletados das empresas e incluem somente quem trabalha com carteira assinada, ou seja, os informais não entram na lista. O salário médio de admissão no Brasil ficou em R$ 2.037,94 em 2023. Vale lembrar ainda que, apesar do Brasil ter gerado pelo menos 1 milhão de empregos no ano passado, a faixa entre um salário mínimo e um salário mínimo e meio foi a responsável por esse crescimento, enquanto as contratações que pagam mais de 2 salários mais demitiram do que contrataram. E depois do intervalo você vai ver, maior facção criminosa do país tenta interromper circulação de drogas K para aumentar o lucro do tráfico. E ainda, câmera de policial acionada por acidente vira prova contra jogador Daniel Alves, que chorou em terceiro dia de julgamento na Espanha. Nós voltamos já já.
Estamos de volta agora às 18 horas e 45 minutos. O líder governista no Congresso, Randolfo Rodrigues, anunciou que o governo deverá tratar da reoneração da folha de pagamento via projeto de lei e não mais por medida provisória. O PL deve ser enviado ao Congresso até sexta-feira. O pronunciamento aconteceu após a reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O senador Randolfo Rodrigues destacou o avanço nas tratativas entre o governo e os parlamentares sobre a pauta da desoneração da folha de pagamento. Nós evoluímos muito no sentido de separar da MP 1202 os temas relativos a desoneração, reoneração. De acordo com Rodrigues, Haddad ainda vai submeter o resultado da reunião com deputados e senadores ao presidente Lula para que haja uma decisão. Para que esse acordo seja validado, é necessário o aval do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, em encontro com os líderes da casa marcado para depois do Carnaval. Outros aspectos da medida provisória permanecerão válidos, inclusive incentivos ao setor de eventos e desoneração para municípios. O senador Efraim Filho, autor do projeto que estende a desoneração da folha até 2027, destacou o consenso alcançado durante o encontro com o ministro da Fazenda. Tentar refazer decisão do Congresso Nacional, tendo que se respeitar a adesão soberana do plenário por medida provisória, não seria o melhor caminho. Houve a compreensão do ministro, ele levará esse tema ao presidente e se espera até o final da semana que haja uma possível revogação desse trecho da medida provisória para ser substituído por PL. E em meio às tensões entre Lira e o governo por conta do orçamento, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o Planalto vai cumprir o combinado com o presidente da Câmara para 2024. Segundo Costa, serão incorporadas as emendas de comissão no valor de 11 bilhões de reais. Na segunda-feira, durante a cerimônia de abertura do ano legislativo, Arthur Lira declarou que o orçamento não pertence somente ao Executivo e exigiu que os acordos firmados sejam cumpridos. A maior facção criminosa do país estaria tentando bloquear a circulação das chamadas drogas K. Segundo o Ministério Público de São Paulo, a intenção dos traficantes não seria salvar vidas, mas sim aumentar o lucro do tráfico. O Ministério Público interceptou mensagens da principal facção criminosa do país, com ordens para interromper a circulação das drogas K nas ruas e também nos presídios. Segundo o MP, a facção criminosa que inseriu essas drogas dentro do sistema prisional perdeu o controle de qualidade da produção e de remessa dos entorpecentes, o que resultou em surtos psicóticos, mortes de detentos e problemas com visitas. Foi isso que teria levado a facção a proibir a circulação desses entorpecentes, primeiro nos presídios e depois nas ruas. As drogas K, ou zumbis, como também são conhecidas, imitam os efeitos da maconha, mas com uma potência muito maior por causa da concentração de THC contida nesse entorpecente sintético. Ele é feito a partir de plantas pulverizadas com produtos químicos que atuam nos receptores de canabinoides no cérebro. Mas seria uma mistura de cocaína, heroína e fentanil, um opioide sintético que é 50 vezes mais potente que a morfina. As drogas K podem causar danos irreversíveis ao cérebro e ao coração, com sintomas como taquicardia, alucinações, paranoia, ansiedade, convulsões e até a morte. Inclusive, já são consideradas as mais letais da atualidade. O entorpecente é altamente viciante e mais barato que várias outras drogas. Por isso, o consumo nos últimos anos aumentou consideravelmente. Segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, em menos de um mês foram registrados 49 casos suspeitos de overdose por esse tipo de droga. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rejeitou a proposta do Hamas de cessar fogo na faixa de Gaza, prometendo seguir com as ofensivas militares até alcançar a vitória total no conflito. A proposta de cessar fogo e chegada da ajuda humanitária tinha 3 fases, cada uma com a duração de 45 dias.
Mas o premier de Israel rejeitou nesta quarta-feira a proposta do Hamas de cessar fogo em Gaza. Mais cedo, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou que esperava alcançar o acordo para que os reféns do Hamas em Gaza fossem liberados. Há muito trabalho a ser feito, mas estamos muito focados em fazer isso funcionar e esperamos poder retomar a libertação de reféns que foi interrompida há vários meses. Em coletiva de imprensa, logo após o seu encontro com Blinken, o premier afirmou que Israel está perto de alcançar sua vitória total em uma questão de meses. Netanyahu prometeu destruir o Hamas e descartou qualquer acordo que deixe o grupo palestino com controle total ou parcial de Gaza, evidenciando que Israel é a única potência capaz de garantir a segurança a longo prazo. A resposta do premier israelense acontece depois que o Hamas enviou um possível acordo de cessar-fogo a mediadores do Egito e do Catar, em que propõe a libertação de milhares de prisioneiros palestinos em troca de todos os reféns israelenses capturados após os ataques do dia 7 de outubro. O premier de Israel ordenou a preparação de uma ofensiva sobre Rafah. Há vários dias é temido que um ataque aconteça na cidade fronteiriça com o Egito, que agora abriga a maioria da população no território palestino. O número de mortos nos incêndios florestais do Chile já passou de 130 e ainda há desaparecidos nas regiões de Vina del Mar e Valparaíso. O fogo começou em uma grande reserva florestal em um parque nacional. Rajadas de vento de até 80 km por hora foram empurrando as chamas para a área mais habitada da região. Os bairros atingidos são os mais afastados do centro. Os bombeiros ainda trabalham na localização de possíveis vítimas. O fogo começou na semana passada, quando uma forte onda de calor, intensificada pelo fenômeno El Niño, atingiu a região central do país. Esta quarta-feira foi marcada pelo terceiro dia de julgamento do lateral direito Daniel Alves, acusado de agredir sexualmente uma mulher em uma boate de Barcelona em dezembro de 2022. E foi o próprio jogador quem prestou depoimento na tarde de hoje. No pronunciamento, Daniel Alves chorou e confirmou o uso excessivo de álcool na noite do suposto crime, mas negou que tenha praticado qualquer abuso contra a mulher. Disse, inclusive, que ela disse sim para ir ao banheiro, local onde o suposto abuso aconteceu, e que não precisou insistir. Só que hoje, no tribunal, imagens da câmera de peito de um policial, que foi acionada acidentalmente naquela noite, foram mostradas e agora passaram a ser prova importante contra o jogador. Durante o período em que a câmera esteve acionada, o policial recolheu as primeiras declarações da mulher que denuncia o Daniel. No vídeo, ela se mostra em estado de choque, dizendo que foi agredida e jogada no chão, mas que não queria fazer denúncia. Este foi o último dia de julgamento do caso e a resposta do veredito será dada em até 20 dias. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. Então, se tem esportes, quem traz as informações é o nosso carioca Leonardo Félix. Boa noite, Léo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Beatriz. Boa noite para você e para todo mundo que acompanha a gente. Hoje a gente vai falar das chegadas e partidas nos grandes times de São Paulo e também dos jogos que vão movimentar os campeonatos regionais nesta quarta-feira. E para começar, Léo, tem jogador de peso saindo do São Paulo, né? Conta pra gente. Beatriz, nós já tínhamos antecipado essa notícia há alguns dias e agora ela se confirmou. O meia Rames Rodrigues vai deixar o tricolor. O jogador comunicou à direção de futebol que quer sair e o clube vai rescindir o contrato do colombiano. Nesta semana e sugeriu um acordo amigável. O jogador afirmou que teve poucas oportunidades no clube e que gostaria de ficar perto de sua família. O São Paulo agora analisa as condições para encerrar o vínculo. Na manhã desta quarta-feira, enquanto colegas estavam concentrados para o duelo contra o Água Santa no Morumbis, Rames treinou no CT da Barra Funda com os outros jogadores que não foram relacionados para a partida. O meia ainda não atuou nesta temporada e nem está inscrito para o Paulistão. O clube informa que o colombiano tem feito atividades com controle de carga, indicando problemas físicos que Rames nega ter. Outro incômodo é a possível dívida do clube paulista com o colombiano, mas dirigentes do São Paulo dizem que esse assunto não foi debatido com o meia. Pelo tricolor, Rames fez 14 jogos, todos no ano passado, e marcou apenas um gol.
Mas, Léo, se tem jogador do São Paulo saindo, no Palmeiras um reforço está chegando. É verdade? É isso aí, eu digo que é até o melhor reforço dessa janela de tempo de transferências aí do Palmeiras. Chegou de forma oficial hoje o atacante Lázaro, o jogador que pertence ao Almeria da Espanha, assinou contrato de empréstimo por uma temporada com a possibilidade de prorrogação até julho de 2025, Beatriz. O Palmeiras vai pagar 1 milhão de euros, cerca de 5 milhões e 300 mil reais ao clube espanhol pelo empréstimo de Lázaro. Caso decida manter o atacante no primeiro semestre de 2025, o clube paulista deve gastar mais 500 mil euros, algo em torno de 2 milhões e 600 mil reais. Com a possibilidade de renovar o empréstimo, o Verdão pode manter o atacante para a disputa do novo Mundial de Clubes, que acontecerá entre 15 de junho e 13 de julho do ano que vem, nos Estados Unidos. Além disso, há também a opção de compra de 80% dos direitos econômicos por 12 milhões de euros, com abatimento da quantia paga pelo empréstimo. Já na academia de futebol, Lázaro comemorou o acerto com o Alviverde Paulista. Bastante feliz por esse desafio, né? De se integrar à família Palmeiras agora. Tenho certeza que vai ser bons momentos vividos aqui. Trabalhar bastante para que possamos conquistar bastante coisa essa temporada. Ô, Léo, toda quarta-feira é dia repleto de jogos pelo Brasil. E quem que entra em campo hoje? Beatriz, a gente vai destacar os campeonatos paulista, carioca, gaúcho, baiano, cearense, catarinense e brasiliense. Jogo pra caramba, né? Vamos começar. Daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, na Vila Belmiro, tem o clássico Santos e Corinthians. Às 8h30, a bola rola no Distrito Federal para Gama e Brasiliense. No mesmo horário, pelo Campeonato Cearense, jogam Ferroviário e Fortaleza. No Maracanã, às 9h30 da noite, duelam Flamengo e Botafogo. Também às 9h30, pelo Campeonato Catarinense, tem Joinville e Avaí. No mesmo horário, Bahia e Itabuna, na Arena Fonte Nova, valendo pelo Campeonato Baiano. No Gauchão, às 9h30, Santa Cruz enfrenta o Internacional em Santa Cruz do Sul. E às 9h35, no Morumbis, jogam São Paulo e Água Santa. É isso aí, eu fico por aqui, até a próxima. Boa noite a todos. É com você, Beatriz. Léo, obrigada pelas suas informações. Volte sempre, viu? Até a próxima. E o Jornal das 18h30 termina aqui. Outras informações você acompanha no Jornal das 22h comigo e Alexandre Giaquetto. Nós esperamos por você. Uma ótima noite.